Gente, eu vou contar uma história para vocês que dói o coração, mas é mais um exemplo que vai ajudar todo mundo a refletir numa questão que acontece. Me dá o Danilo, 20 anos. Danilo é esse rapaz que está aqui. Passar aqui o que aconteceu. O Danilo morreu. Ele foi morto pela polícia, mas peraí, deixa eu te contar os detalhes. O Danilo nunca teve passagem pela polícia, o Danilo, ele nunca foi ladrão, o Danilo não fez coisa errada. Porém, Danilo estava num bar bebendo com os amigos, ele sai dali dirigindo a caminhonete dele. Ele é abordado 3 vezes por viaturas diferentes da polícia. Ele não quer parar porque ele sabia que se ele fizesse o teste do bafômetro ele ia se dar mal, poderia perder a carteira de habilitação, prenderiam o carro dele. O que Danilo faz? Danilo foge. Tem uma outra questão envolvendo aqui. Os policiais que tiraram a vida do Danilo, eles vão ser julgados num tribunal militar. Diferente de um tribunal comum, quando existem juízes que são civis, no tribunal militar são juízes militares. Eles tendem a compreender melhor os policiais. E já conversando com alguns juristas, eles dizem, olha, vai ser difícil que esses policiais sejam condenados. Eles podem ser liberados desse crime. Por quê? Porque tinha tudo para que eles pudessem se confundir. A polícia estava procurando por uma outra caminhonete igualzinha, da mesma cor, que tinha acabado de ser roubada. Aí aparece esse rapaz que tinha saído de um bar, com uma caminhonete igual àquela que tinha acabado de ser roubada na mesma região. A polícia tenta parar, ele fica correndo dos policiais o tempo todo. Lombardi, quando eles conseguiram parar a caminhonete, os policiais mandaram bala. E foram vários disparos. Eu contei alguns detalhes dessa história. Tem muito mais. A reportagem está completa. E no final eu quero que você reflita, será que vale a pena fugir de uma abordagem policial? A passar aí do jeito que você fala, você está passando a mão na cabeça dos policiais. Não estou não, não estou não. Eu acho que os policiais que mataram, eles têm que ser julgados sim. O que eu estou dizendo é que todos os dias tem gente tentando fugir de uma blitz e isso pode dar problema. Põe no ar. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o carro onde estava Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, é atingido por vários disparos. O jovem foi atingido por 5 tiros e não sobreviveu. A Polícia Civil explicou que a região estava com policiamento reforçado por causa de uma outra ocorrência. Uma caminhonete branca que havia sido tomada num assalto 3 dias antes tinha acabado de cruzar o cerco eletrônico. As buscas por esse veículo duraram cerca de 1 hora, até que ele foi encontrado abandonado em uma rua. É em meio a este cenário que Danilo deixa uma distribuidora de bebidas em outra caminhonete. Além de um passageiro no banco do carona, ele levava outros 4 amigos na carroceria. Por causa dessa situação, uma equipe da PM realiza a primeira tentativa de abordagem. Danilo para com o veículo, espera que os ocupantes da carroceria desçam e logo depois arranca com o carro. Os policiais militares, no primeiro momento, não vão atrás do Danilo, fazem uma revista superficial nesses jovens, não encontram nada de ilícito e falam no rádio. Fiat Strada branca com 2 indivíduos dentro acaba de se evadir de uma abordagem. Nesse momento, todas as viaturas, elas escutam a verbalização no rádio e automaticamente associam as ocorrências. Os indivíduos da S10 branca acabam de fugir, abandonam o carro e acabam de fugir, e Fiat Strada branca acaba de se evadir de uma abordagem. Então, na cabeça dos policiais, eles acreditavam que poderiam ser os mesmos indivíduos que tomaram de assalto uma Fiat Strada e continuaram a fuga, ou até mesmo a Fiat Strada estaria dando fuga para esses criminosos. Uma nova tentativa de abordagem é feita. Novamente, Danilo manobra o veículo e segue em outra direção, mesmo com os gritos de um dos PMs. Mas é aí que a ocorrência se encaminha para um momento crítico. Veja que pela 3ª vez o carro em que Danilo está se depara com policiais militares. Só que dessa vez, ao passar pela viatura, são percebidos os primeiros disparos de arma de fogo. 1, 2, 3, 4 vezes. Logo depois, um objeto é dispensado de dentro do carro e, segundo a Polícia Civil, o rapaz que estava no banco do carona deixa o carro também nesse momento. Os disparos não atingiram os ocupantes do veículo, mas se tornariam cruciais para o que viria a seguir. Logo após os disparos efetuados nessa 3ª tentativa de abordagem, os policiais militares que estavam lá no alto do morro guarnecendo a caminhonete S10 branca, eles escutam os tiros e equivocadamente
supuseram ser uma troca de tiros. Assim que o carro de Danilo se aproxima, são disparados mais de 30 tiros. Cerca de 5 atingem a vítima, que não sobrevive. A Polícia Civil concluiu que os últimos policiais que atiraram agiram com excesso, mas sugeriu que eles sejam julgados na Justiça Militar. Já os militares que efetuaram os primeiros disparos, esses sim foram indiciados por tentativa de homicídio e devem ser julgados pela Justiça Comum. É o que eu falei para vocês, como é um tribunal militar que vai fazer o julgamento, o que acontece? Quando um policial militar ele está trabalhando e ele acaba matando uma pessoa numa situação assim, ele vai para um tribunal militar, não é um tribunal comum. Esse tribunal militar tem juízes militares e porque eles são militares, gente, a tendência, tá? O que eu estou falando para vocês é em cima de estatísticas. Até hoje aqui no Brasil e no mundo também, a tendência é que os juízes militares olhem para aquele caso com uma compreensão maior em cima dos militares. Não significa que eles passam a mão na cabeça, porque há também condenação contra militares, mas a tendência é que eles olhem para os atos dos militares de uma maneira mais compreensiva. Então pode ser que eles não sejam punidos por esse caso aqui, não bate? O que você acha? Eu também acho possível. Sempre não existe corporativismo, muitas vezes. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Por que o rapaz não parou? Exato. Por 3 vezes. Por 3 vezes. Porque ele não queria perder a habilitação, porque ele estava bêbado. E aí o policial, você viu quantos carros da polícia aparecem com cerco? É uma situação super delicada essa, super delicada, porque eles vão alegar que alguém do carro atirou e eles atiraram no rapaz. É verdade. E nós batemos essa tecla, tá? A gente sabe separar as coisas. Ninguém está passando a mão na cabeça dos policiais. Eu só estou tirando isso como exemplo. Se eu sou convidado para parar numa blitz e está tudo certo comigo, por que eu não vou parar? Por que é que eu vou colocar a minha vida em risco? Não vou fazer isso, né, gente?